Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A paz de Deus, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo que eu estou fazendo e tem pessoas eu falo assim, eu não tem hora que eu não quero fazer tantos vídeos, mas vê hoje mesmo é todos os dias, né? Todos os dias não. Na verdade, eu recebo, para ser exato, para não falar besteira, eu recebo assim praticamente toda semana pessoas comentando a respeito do meu vídeo, né? Umas 3, 4 vezes por semana, pelo menos pessoas comentando, falando alguma coisa, né? Mas hoje mesmo eu recebi logo pela manhã, uma pessoa dizendo que vê todos os dias os meus vídeos, né? Os meus vídeos, a minha página, né? E pedindo oração pela família, por ela, pela família, passando por algumas coisas, né? E eu oro por essas pessoas todas, né? Não que há em mim algum mérito, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa, né, que careço das orações das pessoas, né, de muita oração, né? E mas busco, oro com franqueza mesmo, vamos dizer, como diz a palavra ontem, com ousadia, né? Ousadia, busco, bato na porta de Deus e peço para o Senhor, né? Porque eu não tenho nada, mas o Senhor tem a chave de todas as portas, seja ela para enfermidade, seja ela para solucionar um problema financeiro, um problema de trabalho, um problema comercial, enfim, problemas com filhos, filhos nas drogas, filhos, enfim, marido, mulher. Então, eu oro com franqueza, né? E, e sinceridade diante de Deus, que é isso que nós temos que ter, né? Se nós queremos pleitear alguma coisa da parte de Deus, a gente tem que. Não, eu estou sem lugar hoje para. Estou no outro imóvel aqui e não tenho lugar aqui, assim, pelo menos onde eu possa me acomodar, sentar e deixar. Não sei se fique longe, né? Aí eu não sei se fica bacana o vídeo, né? Mas então eu oro, eu peço a Deus, né, o meu site, como muitos aqui já viram, é um site de inteligência, mas eu procuro inserir, né, dentro do segmento de inteligência todo tipo de informações, né? Ele é um portal e aí eu tenho também a parte pessoal minha, que é a parte sobre reflexões, sobre o meu posicionamento em relação às coisas de Deus, embora tenha muitas pessoas. Já ouvi falar algumas pessoas que às vezes, né, no momento de crítica dizem que eu não acredito em Deus, talvez, né? Mais ou menos assim, ou pelo menos dá a entender, né, que queria dizer algo desse tipo, né? E eu acho que a pouca crença que eu tenho, muito pouco, né? Talvez seja muito pouco mesmo diante de algumas pessoas, né? Talvez seja muito pequena a minha fé, né? Mas eu acredito, eu confio em Deus, eu busco em Deus, né? E vivo pela graça de Deus, vivo, né? Sou, como diz Davi, né? Sou pobre e necessitado, né? Então eu me sinto assim dessa forma, me sinto como disse Davi, né? Eu sou pobre e necessitado, necessito de Deus o tempo todo, né? Sou errante, né? Não sou uma pessoa diferente de ninguém, né? Sou errante, luto todos os dias, busco todos os dias, né? Eu só não faço igual os padres e as freiras, né? Porque não há necessidade disso, né? O Senhor não quer dessa forma, né? Que vai lá e chicoteia, né? Pelo menos no passado era assim. Eu não sei se hoje eles fazem dessa forma, né? Eles mesmo se flagelam, né? Eles se batem, se machucam, ficam ajoelhados nas pedras, nos grãos, né? O Senhor não quer isso, né? O Senhor não está querendo isso de nós.
né? Isso demonstra o quê? Que eles estão lutando contra a carne, né? Mas a luta contra a carne, ela tem que ser uma luta racional, não, e não uma luta por imposição, uma luta pela tortura, né? Por se flagelar o seu próprio corpo. Não, o senhor não quer isso. O senhor quer uma... Eu, por exemplo, eu tenho uma luta diária, né? No mesmo momento que eu me sinto às vezes forte, ao mesmo momento eu me sinto fraco, porque minha carne, né, a minha vida humana, ela cria demonstrações assim de necessidade, de fragilidade, né? E aquilo às vezes nos impede de ser espiritual, né? De estar numa porção espiritual, estar numa porção espiritual, né? Então é uma luta, né? Mas o fato de eu, né, no meu caso, estar ali determinado, né, conscientemente determinado a lutar, né, contra a humanidade, não lutar contra a humanidade, não é isso. Acho que falar isso acaba expressando errado. Lutar contra as minhas guerras humanas, né? E, porque o humano, o ser humano, nós como homem e mulher, nós erramos, nós estamos inclinados, que é a carne, nós estamos inclinados ao erro, a falhas, né? Ao pecado, a um monte né, as limitações. O ser espiritual que há em nós, esse ser não há limite de poder, não há limite de... Só que as pessoas não podem interpretar isso errado, né? Não poder, agora porque eu sou espiritual, eu vou bater nessa parede, essa parede vai cair. Não, não, não. Não, não é para isso, não. Né? Então, mas e você sendo espiritual, você domina o seu próprio corpo, você domina a sua própria mente, você domina os seus sentimentos, as suas emoções. Né? Então, você querendo ser uma pessoa espiritual, já é para Deus, na minha, eu entendo assim, que para Deus já é um esforço, já é algo muito positivo e creio eu que alcançamos créditos diante de Deus. Só por querer, só por, às vezes, a gente, é, no dia a dia, a gente, Senhor, né, meditar nisso e refletir sobre isso, já ganhamos crédito com Deus. Né? Então, eu luto todos os dias, eu sou uma pessoa igual a todas as outras, tenho problemas, tenho guerras também, e luto contra essas guerras. Né? Vejo hoje mesmo, hoje, eu sou uma pessoa bem espontânea, viu? Bem assim, bem espontânea. Hoje mesmo eu estava com uma certa dificuldade, alguns problemas, né, materiais mesmo, da minha vida humana, né, e chegou numa situação ali hoje, né, que era um problema que eu tinha que ter resolvido desde sexta-feira, quinta-feira, era um problema que tinha que ter resolvido, né, e quinta-feira. E não resolveu, né? E eu, tudo bem, né? Ia resolver, mas começou a acumular algumas coisas de quinta-feira para até hoje de manhã. Começou a acumular uma situação que eu não tive outra escolha. Né? Não, mentira, perdoa a expressão, mas começou a acumular que eu comecei a ficar assim, ô Senhor, né? Já comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, eu tô com esse problema aqui. Eu não tinha o que fazer, porque eu tinha que aguardar aquela situação acontecer. Né? E problemas da parte da minha empresa, né? E eu ali com aquele problema, falei, Senhor, e agora? Né? Eu vou ficar em paz. E eu ali lutando espiritualmente para aquilo ali não me abater, não, lutando. Mas parece que o negócio é terrível. Mas eu fiquei ali lutando. Eu acho que eu não alcancei 10%, né, de um grau de espiritualidade necessária. Mas Deus, que é misericordioso, Ele foi lá e resolveu o problema para mim. Assim do nada, eu não precisei pôr a mão. Eu falei, não vou pôr a mão. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar. Né? Já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou deixar. Não vou pôr a mão, não vou mexer nisso aí. Vou esperar o retorno e resolveu. É parte, né? Em parte. Resolveu a parte principal. Não sei nem se é a parte principal.
porque depois que mexer nisso, aí assanha mais coisas. Né? Então aí eu já resolvi a parte burocrática, vamos dizer assim. A burocrática eu já resolvi, já tá pronto. Agora eu tô aguardando outras coisas, sabe? Uns probleminhas assim, chato, né? Mas que tira a espiritualidade. Por quê? Porque a empresa, o que eu trabalho, é meu ganha-pão. É meu ganha-pão como ser humano. E aí você fica batido quando acontece alguma coisa, algum problema, você fica batido. Né? Fica batido, porque ali é o meu ganha-pão. Então, mas para não fugir do raciocínio, né? Nós nos prontificando, né, a buscar um grau de espiritualidade, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós alcançamos. Né? E tem muitas pessoas que não vão entender. Né? Não vai te entender, não me entende quando eu busco a espiritualidade para mim, quando eu busco um grau maior de espiritualidade, as pessoas não entendem. As pessoas fazem guerra porque elas acham que espiritualidade é aquilo que elas entendem, talvez, né, em muitos dos casos. A espiritualidade é aquilo ali que ela vive, que ela faz, que ela exerce. Né? Aquilo é espiritualidade. Fora daquilo não há espiritualidade. Né? Então, quando a gente busca isso, as pessoas não vão entender. Se você mudar agora a tua vida, começar e a espiritualidade, no meu entender, é você buscar, para começar, é ficar mais quieto. Mais quieto, mais em silêncio. Né? Começa já aí. Né? Para você começar a sentir, para você começar a sentir né, um poder, uma presença que vem de Deus, né? Aí a espiritualidade. Né? Pode ser que exista outra, eu acredito até que tenha, né? Mas quando a gente quer uma espiritualidade, algo para alcançar alguma coisa, né? Eu tenho desejos de alcançar muitas coisas. Né? Se isso vai me ser possível, não sei, porque isso parte de Deus, não parte de mim. Né? Mas eu quero alcançar algumas coisas, algumas virtudes espirituais, não manifestar assim, né? Como você vê hoje, por exemplo, nas igrejas, e as pessoas, e uma linguagem, não sei o que, para mim, que seja para alguém, pode ser que seja muito lindo aquilo para alguém, né? Para mim não é. Para mim não é, não que não seja, não é. Mas eu estou tão acostumado que para mim aquilo ali não faz muito efeito, não tem muito sentido aquilo para mim. Eu não quero magoar ninguém, sabe? Mas eu estou falando para mim, para mim. Para mim não tem muito sentido. O que é interessante hoje de você alcançar dentro de um grau de espiritualidade, né, é você, uma pessoa te pedir oração, ora por mim aqui, você ir lá e orar. E de repente Deus, dentro daquela oração, você está num grau de espiritualidade, aquela pessoa curar, resolver o problema dela, né, por causa de uma oração. Você, uma cura, uma situação que aquela pessoa estava passando, de repente ela alcançar aquilo ali por causa daquele poder de oração. Isso para mim é uma virtude, isso para mim é um poder do Espírito, né? Um poder espiritual. Eu quero alcançar essas coisas, eu não quero alcançar linguagem. Né? Não estou falando mal da linguagem, que tenha linguagem, que exerça, mas para mim não é o que eu busco, não é o que eu quero. Não estou buscando isso. Né? E para algumas pessoas pode ser aquilo muito lindo, muito maravilhoso, e que glória a Deus, não é? E glória a Deus que seja, que a pessoa sinta feliz quem fala em linguagem e sinta feliz quem escuta. Né? Mas eu já busco outras coisas. Né? Eu busco esse tipo de manifestação espiritual que é curar, se proferir alguma coisa que aconteça. Né? Ser uma profecia. Eu não sou profeta. Não me vejo como um profeta. Né? Mas profeta quem faz é Deus. Né? Mas se proferir, eu já falei, já aconteceu. Para alguém, né? Falar para alguém, eu já falei e aconteceu.
né? Então é esse tipo de coisa que eu quero. Eu não quero ficar aí profetizando para as pessoas, profetizando para o vento. Não, não quero isso para mim, né? Acho que a profecia, se ela sair da minha boca, ela vai ter que cumprir. Ela vai ter que cumprir, ué. Porque a profecia ela tem que partir de um sentimento que vem de Deus, né? Você como um mensageiro e o cumprimento ali na vida daquela pessoa. Tem que cumprir na vida daquela pessoa. Né? Não pode ser profecia de mentiroso. Tem que cumprir. Né? Então, vai orar pela pessoa, a oração ela tem que ter fé. Né? Às vezes nós vamos orar, eu vejo assim, principalmente que às vezes eu sinto de orar dentro da igreja, mas às vezes quando eu vou orar, bate uma tristeza. O que aquelas pessoas estão esperando? O que elas estão esperando ali na igreja? Aquela oração está sendo ouvida, está sendo recebida por cada um de nós? Né? Embora a oração é para Deus, mas nós temos que estar numa ligação, uma ligação espiritual que se chama comunhão, né? Que faz aquela oração subir a Deus. E que a resposta daquela oração veio no coração e na vida de cada um daqueles que estavam ali fazendo parte daquela oração. Né? Então, é muito bom, por exemplo, que nem eu falei agora aqui dessa moça, dessa mulher, não sei quem é direito, e não sei quem é, né? Ela pediu, ela disse, eu oro, eu escuto todos os dias os seus vídeos, está aqui no meu WhatsApp. Todos os dias escuto os seus vídeos, a palavra de Deus, né? Algo assim, a palavra de Deus que você passa, né? Mais ou menos isso aqui, foi isso aqui que ela disse para mim, está em texto, né? Não está em áudio. Então, isso é interessante, porque é uma pessoa que está esperando. Ora por mim, ora pela minha mãe, foi isso que ela pediu, ora pelo meu marido e ora pelo meu sobrinho, eu acho que é o sobrinho dela. Então o nome dele, me deu o nome de todos. Né? Então é uma pessoa que está esperando, uma pessoa que confia naquela oração, está esperando e pode receber. E eu vou orar. E eu vou orar. Né? E ela pode, né? Se Deus quiser, porque todavia tudo está sob o controle de Deus e a determinação de Deus. Né? Mas eu vou orar. Ela pode receber aquilo que ela está pedindo a Deus. Ela pode receber o desejo. Né? E Deus pode se agraciar de mim também. Né? Por isso que eu busco uma preparação para isso. Para que eu possa estar num momento espiritual, que eu possa conseguir atingir um grau de espiritualidade, né? A ponto, né, de enxergar, de fazer, de exercer tudo em espírito, para que eu possa conseguir ver o resultado de uma oração, por exemplo, o resultado de uma palavra profética, né, o resultado de uma oração com imposição de mãos. É isso que eu busco para mim. Né? E é isso que eu aconselho as pessoas, né? Aconselho, e tudo isso que eu estou falando aqui, né? Para que tudo isso aconteça é necessário haver uma comunhão, né? Uma comunhão, haver um despertamento primeiramente a respeito das coisas de Deus, um despertamento a respeito das coisas espirituais, né? Um respeito, né? E aí vem a comunhão, né? Nós estamos falando aqui das coisas de Deus. Nós estamos falando aqui de oração, nós estamos falando aqui de profecia. Né? Vamos entrar numa comunhão com isso daqui. Né? Vamos viver isso. Né? Porque Deus se agrada. Nada, eu não tenho nada. O que eu tenho? Eu não tenho nada, eu não posso fazer para mim. Né? Quanto mais para os outros. Né? Mas Deus pode estar numa comunhão, numa ligação de comunhão entre eu e aqueles, ou aquele ou aqueles, né, que escutam esse vídeo, por exemplo, que vê esse vídeo e que
se manifestam, que têm uma relação comigo de alguma forma, né? E fazer as coisas acontecer. Porque é Deus que faz, não é eu, não é ninguém. Quem somos nós? Né? O que nós precisamos ter é uma comunhão, uma ligação, né? Uma espiritualidade. Que nós temos que ter, adquirir, é um respeito. Né? Um respeito. E desse respeito vai nascendo um sentimento, né? O sentimento do amor, né? Que são diversos tipos de sentimentos de amor, né? Amizade, fraternidade, né? E perdão e tantas coisas que Deus dispensa, né? Dentro desse sentimento de amor, né? Então que Deus nos ajude, né? Eu não me preocupo muito com o que as pessoas vão falar de mim, com o que eles vão, né? A minha vida está na mão de Deus, né? A minha vida está na mão de Deus, né? A gente só que Deus surpreende a gente e surpreende os outros, né? Eu, na minha vida, com breves palavras, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas eu fui pisoteado, né? Deus não se agrada disso. Por mais, eu poderia até posso estar até errado, né? Poderia estar errado naquele momento, né? E deveria estar até com parte de erro, sim, né? Mas Deus não se agrada desse tipo de coisa. Se você espera alguma coisa de bom para mim, né? Começa fazendo o que é bom, né? Não começa fazendo o errado, né? A crítica, não, começa fazendo o que é bom, né? E para a gente fazer bem para alguém não precisa muita coisa, né? Basta rapaz, tudo bem, boa tarde, já começa assim. Isso é fazer bem, né? O resto é uma consequência, o resto vai nascendo, vai desenvolvendo, né? Tudo nessa terra, se eu tiver que amanhã ser um pobre miserável, tenho que pedir permissão para Deus para que isso aconteça, né? Se alguém está querendo que amanhã eu fique, né, numa situação precária, tem que pedir para o Senhor lá. Ele é que vai determinar. Se alguém quer me ver milionário, bilionário, trilionário, enfim, do jeito que quiser, tem que pedir para Ele também. É Ele que determina, é o Senhor que determina, né? Então, a gente não tem que temer ninguém, ninguém, porque a minha situação, seja ela boa, seja ela ruim, quem decide é o Senhor. É o Senhor que decide, é Ele que é o rei dessa, é o rei, é o soberano e julga essa causa, né? Estas causas. Assim é na vida de todos os demais, principalmente daqueles que se aproxima de Deus e busca uma aliança, uma amizade, uma relação com Deus, né? Uma relação, né? E dia a dia tenta fazer dessa relação ser uma relação mais íntima, uma relação íntima com Deus, né? Do seu jeito, da sua maneira, vai do jeito que você tá, né? Você não sabe orar, eu estava assistindo um filme esses dias e uma mulher ela falava assim, eu não aprendi, ninguém me ensinou a orar, né? Nada a ver, não tem nada a ver com religião, né? E ela começou a falar com Deus sem saber orar. Vai do jeito que você sabe, do jeito que você entende. Não precisa. Mas orar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar aquilo. Eu não fale do jeito que você sabe falar. Deus te entende, né? Ele me entende, te entende, entende qualquer um. E quem vai modelar eu, você, qualquer um outro da forma que Deus quer é Deus, mais ninguém. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Deus.